O mês de maio carrega consigo o peso de campanhas de conscientização sobre a paz no trânsito. O chamado Maio Amarelo é sempre bastante discutido e nele são feitas diversas ações sobre boas práticas quando se vai dirigir ou pilotar pelas ruas. Apesar disso, o mês de maio terminou e as boas práticas ficaram por lá. O início do mês de junho está sendo marcado por vários acidentes de trânsito. São pelo menos 10 mortos e 15 feridos. No último fim de semana, um idoso foi atropelado por um motociclista em alta velocidade na região norte de Palmas e fugiu. Na terça-feira, um ônibus do transporte público da capital colidiu com um carro de passeio em um cruzamento na Avenida NS8. Na quarta-feira, um adolescente de apenas 17 anos morreu em Porto Nacional após cair da moto e parar embaixo de um caminhão depois de uma tentativa de ultrapassagem. Os casos são diversos e nossa equipe conversou com o Wilton, que é agente de trânsito e um dos coordenadores do programa Vida no Trânsito. Ele comentou os fatores que explicam tantos acidentes. Todas essas ocorrências de trânsito, a comissão de dados do programa Vida no Trânsito reúne os boletins de ocorrência, os laudos médicos e faz um diagnóstico do acidente. A gente tem encontrado um número significativo de pessoas que se envolvem em acidente grave ou fatal aqui no perímetro urbano de Palmas, que está sob influência de álcool, entendeu? Ele em alta velocidade, entendeu? Não é habilitado, ou seja, se você não é habilitado, você está conduzindo um veículo, pressupõe que você não tem habilidade para uma situação de emergência, como foi o caso do último sábado, né? Onde poderia ter desviado do pedestre, poderia ter reduzido. Então, a direção defensiva é um dos critérios quando você vai tirar uma habilitação, que você estuda, para que você realmente possa dirigir com segurança. E a gente tem hoje, de cada 10 acidentes, envolvendo motociclista principalmente, 7 não são habilitados, entendeu? Então isso é preocupante, né? O Wilton explica que as ações de fiscalização ocorrem sempre pela capital, mas o crescimento rápido da cidade cria um certo impedimento nos trabalhos fiscais. Quanto à fiscalização, houve um aumento da frota significativo nos últimos anos. E com isso, né, não houve um aumento também dos agentes de fiscalização. Então hoje os agentes eles não estão apenas atendendo os acidentes envolvendo vítima, que precisa de isolamento do local, aguardar a perícia e tal. E está faltando, o efetivo está pequeno, né? E aí temos dificuldade aí para estar fazendo o trabalho preventivo, que seria as blitz, as fiscalizações. No início do mês de maio, Rayane Santos Gomes morreu após ser atropelada por um carro desgovernado na rodovia TO-030 em Taquarussu. Ela e Daniel Barbosa Martins haviam parado para ajudar as vítimas de um outro acidente quando foram atingidos. O motorista se recusou a fazer o exame do bafômetro, mas foi preso por homicídio culposo. Já no caso do atropelamento do idoso no último fim de semana, o motociclista foi encontrado pela polícia dias após o crime. Ele foi ouvido e liberado, o que deixou a família da vítima indignada. Os dois casos de acidente são parecidos entre si. Uma fatalidade que resultou na morte de uma pessoa. Mas por que, em um desses casos, o motorista foi preso e no outro ele foi liberado? Esse advogado explica que a diferença entre os dois está no momento do flagrante, mas esse não é um fator determinante, já que outros itens podem ser levados em consideração. Nada impede que o delegado, no decorrer do inquérito policial, possa requerer a prisão preventiva desse rapaz em razão da quantidade de outros crimes. Pois, ao ver o vídeo, é possível constatar a prática de uma direção perigosa, a velocidade que ele estava provavelmente é uma velocidade superior à velocidade da via. Ele deixou de prestar socorro, o que aumenta em 1/3 essa penalidade da pena base de 2 a 4 anos, e também ele não tem carteira de habilitação. Ele não estava em flagrante, ou seja, ele foi apresentado na delegacia 4 dias após o cometimento do delito. Já nessa outra situação, o rapaz ele estava em situação de flagrante, ou seja, e o fato dele recusar-se a fazer o teste do bafômetro, isso não o isenta de pena. A embriaguez ela pode ser oferida não tão somente através do exame do bafômetro. A autoridade policial que o prendeu em flagrante, ela relata lá no seu boletim de ocorrência, fala carregada,
olhos avermelhados, o cheiro de álcool. Todas essas evidências elas podem caracterizar a embriaguez e sim o rapaz foi preso corretamente em flagrante. O Zwilton fala da importância de se atentar ao próximo ao se envolver em uma situação de acidente. Sumir da cena não é uma opção. Se você se envolver em um acidente de trânsito, né, e a pessoa foi lesionada, fugir do local você comete crime, né? Então o ideal é você verificar o local, resguardar o local, entendeu? Prestar assistência ali à vítima. Não deve mexer na vítima, porque você não tem, só se você tiver, né, conhecimento médico para fazer isso, né? Então você deve acionar de imediato, entendeu? Primeiro você isola o local, você vê a segurança sua e daquele local. Em seguida você entra em contato com as autoridades responsáveis, tanto de atendimento do serviço de móvel de urgência, como a Polícia Militar ou os agentes de trânsito. Causar ou ser vítima de um acidente, principalmente a pessoa que causa, ela tem que, obrigatoriamente, como determina a lei, prestar socorro, sob pena de ela cometer o crime de omissão de socorro. Então, se deparou com a situação de acidente, liga imediatamente para o SAMU, para a autoridade policial, para que essas pessoas elas venham ali a prestar o socorro devido tanto à vítima quanto a quem causou o acidente e que essa pessoa ela não venha ter sequelas mais severas impostas pela lei.